Oi, né? gente. Porque a Coexiste tem uma escola de teatro, uma companhia de teatro que tem o mesmo objetivo de levar a todos ao conhecimento de quem nós somos realmente, né? Que é a verdadeira função do teatro, nós vamos falar sobre isso hoje, né, Pri? Porque as coisas não são separadas, né? Sim. O teatro nasceu com essa função e ela vai falar um pouco sobre isso também, né? E, na verdade, gente, tudo tem essa função, sabia? Não tem nada que a gente faça no mundo que não seja uma verdadeira escola de autoconhecimento, uma oportunidade da gente chegar mais perto da verdade sobre o que nós somos. Mas o teatro é uma arte incrível que facilita isso de um jeito... Olha, é melhor você praticar teatro, assistir muito teatro, você vai descobrir que você não fica do mesmo jeito, nem quando você vai assistir uma peça, e quando você entra, depois até quando você sai, já saiu diferente. E quando você faz teatro, mais fácil ainda de você perceber isso, tá bom? Mas enfim... Mas antes eu queria convidar as pessoas para conhecerem com a Coexiste Teatro no Instagram. Segue @coexiste-teatro, porque aí você também já tem o nosso contato. Se você tiver interesse em algum curso de teatro da Coexiste, você pode entrar em contato com a Priscila ou com a Carol, que não veio hoje, mas é uma dupla maravilhosa, uma dupla que se completa nesse ensino tão bonito, fundamental, que é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Sim, né? Sim. As pessoas, elas sempre me perguntam, você acha que todo mundo pode fazer teatro? Você acha que eu posso fazer teatro? Eu acho que as pessoas devem fazer teatro. A gente sempre fala, a Carol sempre fala também, tipo, todo mundo deveria fazer teatro. Pelo menos uma vez na vida. Da mesma maneira que todo mundo deveria fazer terapia, todo mundo deveria fazer teatro. Sim. Né? Eu acho que as pessoas, é claro, né, a gente vê os atores e a gente vê o ator em cena, fazendo lá o seu papel, o seu personagem e tal, né? A gente não sabe quanto tempo leva para você montar uma peça. Esses dias me perguntaram, né? Quanto tempo você costuma ensaiar uma peça, assim, em média? Eu falo, olha, você ensaia em média 2 meses, todos os dias, 5 horas por dia, né? Assim... ensaiando não muito, né? Assim, 5 horas por dia, porque as outras 3 horas o ator está em casa, decorando o texto, estudando a personagem. Então, a gente... Eu tô falando isso porque durante o período de ensaio é onde a grande mágica acontece. Para você fazer uma personagem com verdade, com emoção, você tem que entender uma série de coisas sobre você e sobre o comportamento humano. Aí, o que você vê em cena já é o compartilhar do que esse elenco junto conquistou sobre si mesmo, sobre o entendimento, né, de si mesmo ou de um comportamento. Tem o resultado de um relacionamento, né? Sim. Um relacionamento verdadeiro, Sim. né? Tem uma frase que às vezes, né, um ator está fazendo a novela, aí ele vai ser entrevistado, e aí ele fala, não, a gente tem que defender o nosso personagem, você não pode julgar o personagem. E as pessoas também sempre me perguntam, como assim não vai julgar o personagem? Mas o personagem, sei lá, ele cometeu um crime, ele é malvado, sei lá, alguma coisa assim. Você fala, olha, para você fazer uma personagem, você tem que entender profundamente o que essa personagem sente e o que ela pensa sobre a vida. Então, eu estou falando isso tudo porque, de cara, o teatro te propõe compreensão das pessoas, compreensão profunda das pessoas. Só isso já muda a sua vida. E esse é só o começo. Porque persona, né? Personagem... um personagem que está numa peça, num filme, numa novela, não é diferente das pessoas que a gente encontra no metrô, na rua ou morando conosco, né? São personas, né? Um conjunto de ideias que expressam, né? Expressam opiniões, expressam sensações, expressam o que pensa, e tudo expressa. O corpo expressa, os trejeitos, a entonação, a voz, né? Então, você conhece o que a pessoa pensa pela expressão dela, por tudo que ela expressa. Então, o teatro ajuda muito você a conhecer a sua própria mente e conhecer todas as nuances do comportamento humano.
né? Sim. Por isso que ela é uma ferramenta tão preciosa de autoconhecimento. É muito comum o aluno ele fala, nossa, eu não tinha a menor ideia que essa pessoa sentia isso e pensava isso. Porque a gente tem que fazer o caminho contrário, né? Para você chegar na expressividade, para você estar no palco, se expressando e tendo aquela fala da personagem, você teve que ir lá descobrir por que que ela faz isso, o que que ela sente, o que que ela pensa que gera essa fala, gera essa expressão. E aí você vê a pessoa entrando em compaixão. Olha. Você vê a pessoa dizendo, nossa, eu não sabia que, sei lá, mães sentiam essas coisas. Pois é. E agora eu entendo. É muito comum o ator dizer, agora eu entendo a minha mãe. Então, entra em compreensão, é isso que eu ia dizer. A compreensão traz a compaixão, né? E isso é que é bonito. Por isso que a gente fala que todo mundo deveria conhecer, sabe? Fazer um teatro livre, fazer uma aula de teatro para conhecer essas nuances, até compreender a si mesmo e compreender o outro, né? Isso que você falou também é muito importante, porque a gente não fala muito sobre as nossas próprias emoções, né? Pois é. Assim, sei lá, pelo menos o que eu conheço da nossa cultura, a gente não é uma cultura assim que, sei lá, a criança bate no amiguinho e aí você fala assim, o que você estava sentindo no momento em que você bateu no amiguinho? Não é exatamente assim que a cultura é, né? Que pena. Acho que as pessoas estiverem melhor. Aqui. Normalmente não bata no seu amigo. Exatamente. É errado bater no amigo. Mas a criança normalmente, a partir dos 3 anos, ela já sabe que não é para bater no amigo, né? E ela não para de bater no amigo quando ela tá brava. Então, a gente não fala muito sobre emoções, né? Sim. E o teatro é um terreno onde você tem a permissão de olhar para o que você sente. E isso também é muito curativo. Sim. Exatamente. Porque, assim, eu sempre falava para os meus alunos, assim, alunos de canto, a maioria deles, né? Grava a tua voz quando você está cantando. Grava em qualquer aparelho que possa gravar. Aliás, quando eu dava aula de canto, não tinha celular, né? Não era tão simples. Grava na fita cassete e tal. Porque aí a hora que você estiver se ouvindo, você mesmo vai descobrir um monte de coisas que você, putz, não gostei desse jeito. Mas não é que você não gostou, é que você está fazendo de um jeito que não tem a ver com você e tal. E você mesmo não concorda com o jeito que você está se expressando, né? Então, quando você assiste uma peça de teatro, você olha o personagem fazendo umas coisas que você também faz, né? Você se identifica com ele. Você, nossa, acho que eu preciso me rever. Sim, sim. E quando o ator também se coloca na peça, ele começa a perceber que muito do que aquela personagem tem, ele também, né, na verdade, ele também tem muito disso. Sim. E é uma oportunidade incrível de se rever, né? Olha, os atores, eles são sempre terapeutizados pelas suas personagens. Por exemplo, eu comecei a ensaiar agora como atriz uma personagem, que é a Luciana, que vocês sabem. E na peça que a gente está fazendo, a personagem que foi escrita, o texto foi escrito pela nossa companhia, eu escrevi muito da Roberta, porque a Roberta é muito parecida comigo. A Roberta é a personagem principal da peça. Que é a Carol, quem faz, que é a minha dupla, que não está aqui hoje. Mas com quem eu faço tudo. E aí eu comecei a ter que fazer a Luciana, né? E a Luciana, ela tem facilidades que a minha personalidade não tem. Ela tem uma abertura para algumas coisas que para mim não é tão simples. Aí ontem eu vivi uma situação onde eu teria uma reação específica. Só que eu estou ensaiando a Luciana. Aí eu pensei, a Luciana jamais teria essa dificuldade. E baseado no que eu já tive que internalizar de Luciana, eu consegui ter uma atitude diferente da que era meu padrão de comportamento, porque eu aprendi com a Luciana. Claro. Isso é a terapia. E se você fez, quando você estava interpretando a Luciana, você não pode dizer que você não consegue. Sim. Acabou, desculpa, né? Sim. Você muda, porque você é livre para mudar o que você quiser na sua personalidade, até que você possa ser a verdade sobre você, né?
Aliás, Priscila, você é atriz, né? Sim. Como é que começou essa história de dar aula? Que você é apaixonada, a gente sabe da sua paixão. Faz um pouquinho de tempo, né, que você começou a dar aula, né? Faz 24 anos. Eu foi estudando para ser atriz mesmo. Primeiro, eu fiz faculdade de direção, né? Entrei na faculdade com 17 anos, me formei com 21 como diretora de teatro e pensei, meu Deus, como eu vou dirigir com 21 anos? Eu não tenho nada para dizer sobre um grande autor. Porque o diretor é aquele que dá a visão sobre o autor. Eu falei, eu não vou dar uma visão sobre um grande autor aos 21 anos, né? Eu falei, quer saber? Mas eu preciso trabalhar. Eu falei, então eu vou estudar para ser atriz, depois, mais velha, eu dirijo. Aí eu fui estudar para ser atriz e no meu curso de interpretação, você só se formava se você desse aula. Mas foi um mestrado. Foi. Um mestrado. Como eu já tinha feito a faculdade, eu falei, o curso de formação de atriz, em vez de eu repetir a faculdade, eu vou fazer como mestrado, né? Mas era um mestrado prático, né? Porque fala mestrado, parece que eu fiquei lá sentando, escrevendo tese. Mas era um treinamento de ator mesmo. E aí, acho que porque era mestrado, você tinha que dar aula. Porque Sim, por isso que eu perguntei. Exatamente. Aí, dos 3 anos do mestrado, eu dei 2 anos de aula. E aí eu descobri que eu amava fazer isso. Descobri que eu adorava. E você começava a dar aula justamente no curso, nas faculdades, como eletivo. Então, eu dei aula para advogados, assim, estudantes de direito, de medicina. E aí eu peguei gosto por ver que as pessoas se transformavam com teatro. A pessoa ela vai buscando teatro porque eu queria me soltar, eu queria me comunicar melhor. Isso acontece, o teatro vai entregar isso para ela, mas ele entrega tão mais. E aí a pessoa vai se descobrindo, vai se no que ela vai perdendo o medo de se comunicar, ela vai descobrindo uma potencialidade interna que ela não sabia que ela tinha. Isso é a coisa mais linda de assistir, né? Nos cursos livres que acontecem na Coexiste, na oficina, né? A oficina do ator, a criação, que são 6 dias seguidos, é uma imersão maravilhosa, gera essa transformação que é muito visível, né? Eu não sei o quanto as pessoas sabem que elas podem fazer teatro, independente se elas quiserem ou não atuar nessa profissão, né? Sim, independente de ser como profissão. Cursos livres de teatro, isso é muito comum. Inclusive lá na Coexiste nós temos curso livre de teatro, que a Priscila e a Carol que dão essas aulas, e é incrível, independente de que profissão você tenha, de que idade você tenha, assim, você pode ter essa experiência maravilhosa de autoconhecimento e de transformação interna. É uma ferramenta maravilhosa para isso. Tá? Tem algumas coisas que, desculpa interromper, tem algumas coisas que a gente aprende no teatro, que o teatro é muito bom para nos ensinar. Por exemplo, as pessoas não costumam ter contato com a sua própria importância. Sim. E no teatro isso vai ficar visível. Você vai entender que você é absolutamente importante num contexto. Você vai ter contato com a tua própria importância. Eu acho que isso também muda a tua autoestima, sabe? Sim, com certeza. Mas com certeza. Talvez isso seja a base. O grande aprendizado da humanidade, sabe? Assim, você é importante, ainda que você não tenha consciência disso. Né? Só o fato de você estar presente, você muda o ambiente, você muda a frequência, você coloca os seus pensamentos ali e tudo muda. Então, sim, todos são importantes, né? Aliás, quem decide a sua importância não é você, são as pessoas que vivem com você, né? Aliás, assim, me ocorreu uma coisa que eu acho que é legal falar. Sim, quando você está assistindo uma peça de teatro ou quando você está fazendo uma peça de teatro, será que a gente poderia considerar assim, não, aquele personagem ali podia sair fora da peça? Para você ver a importância dele. Será que seria a mesma peça se tirasse um personagem? Seja ele qual for. Né? Seria outra peça. Seria outra peça. Exatamente. Tudo mudaria, imagina? Tudo mudaria. Tanto que assim, se um personagem não está na peça, não tem peça. Não tem peça. Se alguém falta não tem substituto, acabou a peça. Não importa o tamanho do papel da pessoa. Se ela não for, não tem peça. Exato. Que incrível, né? E o teatro te mostra isso na prática, no processo de ensaio. A pessoa vê a importância da própria contribuição ali na prática. Porque você fala na teoria, né? Todo mundo é importante.
Tá, mas a pessoa precisa de uma experiência. Ela precisa ver na prática, ela precisa sentir na pele, ela precisa entender isso num contexto prático. E eu acho que esse é que é o legal do teatro. Ele te dá um contexto prático para você treinar as ferramentas de autoconhecimento que você já Extremamente sabe, prático. mas não treinou. Perfeito. Aham. Aliás, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o curso livre de teatro e sobre a oficina que vai ser agora, no fim do Sim. mês de julho. Então, dá para você se programar para passar esses 6 dias seguidos em imersão, né? Essa oficina é um marco na vida de todo mundo, sabe? É antes e depois da oficina. Tamanha verdade. transformação que gera na vida das pessoas. É verdade, é louco, mas é verdade. É verdade. É verdade. Essa é uma oficina de 6 dias, então ela é uma imersão, ela começa às 9 da manhã e ela termina às 6 da tarde todos os dias, vai de segunda até sábado. E ela passa por é uma jornada, a gente fala assim, a oficina ela é uma estrada que a gente vai percorrendo juntos até chegar num ponto, que é o ponto ápice da oficina, que é uma visão que você tem sobre você de verdade e o seu papel no contexto. O que é o mundo, assim, que parece assim, você tem uma visão sobre o que você está fazendo aqui. Parece muito, mas não é. Que legal. E essa oficina foi desenvolvida por mim, pela Carol, pela Yanin, pelo Cauim, há 10 anos atrás. Que número que tá a oficina? Essa vai ser a 23ª. 23ª. E ela nasceu quando nós estávamos estudando Shakespeare profundamente, Sim. né? Estávamos traduzindo a peça Romeu e Julieta de uma maneira muito preciosa, assim, mantendo todos os parâmetros, né? Mantendo a métrica, mantendo a rima, mantendo a mensagem, mantendo né? Toda a entonação. E foi uma experiência muito rica para nós principalmente quatro. a intenção. A intenção. Foi uma experiência realmente muito rica, muito viva para nós quatro. E desse estudo de Shakespeare nasceu essa oficina que nós chamamos de do ator à criação, né? Tendo criação como a criação de Deus, né? Nós, enquanto ser divino que somos, né? Então, essa jornada que termina nesse conhecimento profundo de quem somos. Que nos devolve o nosso poder criativo, né? Exatamente. E a oficina ela é muito transformadora, ela é muito profunda, só que ela é muito alegre, muito divertida. Isso é uma outra coisa incrível do teatro, que a gente consegue colocar as pessoas Muito legal isso. em situações às vezes difíceis, só que a pessoa adentra essa situação, aprende com ela, mas você está se divertindo. Sim. Teatro é um jogo, é uma delícia fazer. Você está lá fazendo, às vezes, uma cena tensa, chorando, só que você está se divertindo. E termina em aplausos. Termina em aplauso. Termina com você se sentindo grande, feliz, livre. Sim. É uma ferramenta, cara. Teatro foi introduzido nesse planeta por altas consciências. Olha, certeza. Sim. E é uma coisa muito importante isso, porque as pessoas aplaudem os atores, independente das personagens que eles fizeram. Independente se ele era o vilão, se era o herói, não importa. Todos são aplaudidos no final. Porque todo mundo tem certeza que o ator não é aquela personagem. Prestem bem atenção nisso. Vou falar um negócio, se liga. O ator não é aquela personagem. Então todo mundo aplaude o ator no final da peça, certo? Só que o que as pessoas não se ligam é que elas também não são a personagem que elas interpretam durante esse período em que, entre nascimento e morte, né? Que as pessoas chamam de nascimento e chamam de morte, né? Essa grande peça de teatro, que na verdade diante da eternidade é pequenininha também, né? Mas durante esse período elas interpretam um personagem, né? E só que elas acreditam muito que elas se tornaram esse personagem, por isso que elas não aplaudem todo, né? Pessoal, alguém tá brigando com você, está gritando, não sei o que, quando ela termina você aplaude e fala assim, maravilhosa a sua interpretação, né? Sim. Eu te amo, né? Muito, achei que a sua interpretação foi incrível, mas eu te amo muito, independente da personagem que você representou agora. Né? O que você está falando é importantíssimo, é a base de por que o teatro é uma ferramenta tão poderosa de autoconhecimento. Né? Você entender na prática que esse que você tem chamado de você é um personagem. Isso. O Shakespeare ele tem essa frase muito famosa que é: o mundo é um palco onde homens e mulheres entram e saem,
Cada um a seu cada tempo. um a seu tempo. Ele já tinha dito, vocês, né, nós estamos aqui fazendo personagens. Nós mesmos estamos além dessas personagens. Aham. E o teatro é a ferramenta que nós temos na humanidade de viver isso na prática. Aliás, Nossa, Shakespeare era um sábio, muito mais do que um dramaturgo maravilhoso, que se tornou maravilhoso de tanto que ele era sábio. E ele usou o teatro como uma ferramenta maravilhosa que é para trazer a sabedoria dele para o mundo. Tanto que o trabalho dele transcende o tempo, né? Sim, Sim. Sempre atual. Ele, nos anos 2000, eu me lembro que eles decidiram, fizeram uma enquete em muitos países, o melhor não sei o quê, e o Shakespeare foi o melhor dramaturgo de todos os tempos. Nossa, fiquei até Em emocionado muitos agora. países, muitos. Sabia, fiquei emocionado agora, sabia? Você Gente. falou assim, eu não sabia. Que delicioso. Eu gostaria muito de deixar para vocês o contato. Você pode deixar o seu telefone? Com Priscila? certeza. Meu telefone é 11 95054 9453. Você também pode falar comigo e com a Carol no Instagram via o @coexiste teatro. Manda mensagem, conheça a nossa página lá. Ou também no site coexiste.com.br/teatro. E a gente vai ter agora, no dia 25 de julho de 2022, até o dia 30, essa oficina, que é uma imersão, que é uma jornada mesmo profunda de autoconhecimento. E em agosto a gente começa a nossa nona e 10ª turmas do curso livre de teatro. Aliás, o curso livre tem presencial e tem online. Na pandemia nós iniciamos o curso online e não conseguimos, não podemos mais parar. Não dá, porque deu certo demais. Deu certo demais o teatro online, porque pessoas de vários lugares do mundo, né? Não só do Brasil, podem participar do teatro online Coexiste. Aliás, por isso nós não paramos. Tem peça online, né? Tem no YouTube. Se você for no canal da Coexiste Teatro, Coexiste Artes Cênicas no YouTube. Coexiste Artes Cênicas tem uma playlist de peças de teatro feitas no curso online que são muito legais. No mesmo canal do YouTube também tem vários vídeos sobre oficina que eu recomendo ver, porque aí vocês vão ver que o que a gente está falando é verdade. Se você assiste um dos vídeos da oficina, você fica chocado com o que as pessoas dizem, com as imagens que tem ali. E tem uma peça que ficou também no Instagram, né? Nossa, eu estava me esquecendo dela. Tem uma peça chamada Não Te Conheço, Mas Te Amo. Na verdade, é uma websérie. É uma websérie. É uma websérie. Ela foi feita para o Instagram e ela está nos stories desse perfil. Nos destaques. Nos destaques. Nos destaques do perfil @coexiste-teatro. Não. Do perfil Não Te Conheço, Mas Te Amo. Tem um perfil só para ele, é verdade. Então vamos consolidar essa informação, que nós duas erramos cada um pedacinho. Nos destaques do perfil Não Te Conheço, Mas Te Amo no Instagram, tem uma websérie de 36 ou 32 episódios. Gente, é maravilhoso. Preparem-se. Muito legal. Preparem os lencinhos para chorar, porque é muito boa essa websérie. Então, tem uma outra coisa muito importante falar do YouTube. Procura Coexiste Artes Cênicas no YouTube, porque lá também tem um podcast, não tem? Sim, o podcast O Tal do Ator. O Tal do Ator. Vocês vão se deliciar com Priscila Carvalho e Carol Trigues. São muitos episódios, você pode passar muito tempo ouvindo, né? Estamos no intervalo entre temporadas e logo elas vão voltar com o podcast O Tal do Ator. Vocês percebem quanto conteúdo? É muito conteúdo, né, que é gerado, né, Pri? Isso acontece... muito conteúdo, porque a temática teatro é muito fértil para se produzir conteúdo. Quando alguém se aprofunda muito nessa temática teatro, como foi o caso de Shakespeare, né, e como é o que a gente faz, como você fez a vida toda, né, Priscila? Você e a Carol, as duas fizeram, e a gente também sempre... Minha vida foi muito em cima da arte, um pouco mais voltado para a música. Mas assim, é um lugar tão fértil que quando você se aprofunda nisso, tem conteúdo que não acaba mais, né? Você passa a vida toda, se você quiser, escrevendo coisas, produzindo coisas, de tão fértil que é isso, o tão útil que é essa possibilidade de trazer ao mundo a verdade através do teatro.
Priscila, muito obrigada pela sua presença aqui mesmo. Que rico. Espero que você possa vir mais vezes. Sim. Né? Nesse programa Sabedoria na Prática, que é a sua prática também, da sabedoria, porque além de atriz, de professora de teatro, a Pri também é professora no nosso curso, A Verdade Presencial. Né? Então é muita sabedoria. Eu fico gratíssima porque assim, eu sempre quis trazer o teatro para as pessoas e foi com a nossa parceria com Cauim e Anin que a gente conseguiu dar esse upgrade e fazer do teatro essa coisa tão potente, né? Muito obrigada pelo convite e pela parceria. Obrigada, aguardamos vocês na Coexiste então para os cursos de teatro, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus. Beijos, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, gente. Beijo. Você acabou de